Vivemos em um planeta extraordinário. Um mundo moldado por extremos. De tempestades de areia escaldantes a glaciares silenciosos. De florestas impenetráveis a oceanos insondáveis. Cada canto da Terra conta uma história única, onde o tempo, o clima e a vida se entrelaçam numa dança antiga e selvagem. Este documentário foi criado para te levar além das palavras, através de uma experiência visual sem precedentes. Gravado e masterizado em resolução 8K ultra realista, você verá o planeta como jamais viu, tudo com uma fidelidade de imagem que beira o surreal. Mas o verdadeiro espetáculo não está apenas na paisagem, está nas criaturas que vivem, lutam e sobrevivem nessas terras extremas. Em cada região, da Antártica ao interior da Austrália, da floresta amazônica ao Saara, há uma batalha constante entre adaptação e instinto. Animais que desenvolveram habilidades inacreditáveis para resistir ao calor sufocante, ao frio mortal, à umidade extrema ou à escassez absoluta. Este é mais que um documentário. É uma homenagem à vida selvagem do nosso planeta. Uma jornada cinematográfica que nos lembra o quanto ainda temos a descobrir e admirar. Prepare-se para conhecer os lugares mais extremos da Terra, os animais mais enigmáticos e os segredos da natureza mais pura. Tudo isso na mais alta definição disponível, para que você não apenas assista, mas sinta como se estivesse lá. Seja muito bem-vindo ao planeta Terra Selvagem. Nas extremidades da Terra, onde o frio é absoluto e o silêncio parece eterno. Dois mundos opostos compartilham a mesma essência brutal: o gelo. No Ártico, ao norte, vastas planícies congeladas se estendem sobre o mar. No continente antártico, ao sul, montanhas de gelo e ventos cortantes moldam um ambiente quase alienígena. Aqui, a vida não deveria prosperar, mas ela não só existe, ela floresce, adaptada ao impossível. No Ártico, a figura solitária do urso polar comanda o cenário. Com sua pelagem espessa e patas projetadas para o gelo, ele atravessa quilômetros em busca de alimento. Seu olfato é tão poderoso que consegue detectar uma foca por debaixo da neve espessa, a centenas de metros de distância. Cada passo é calculado, cada caçada, uma questão de sobrevivência.
morsas, pesando até 1 tonelada, descansam em grupos sobre placas de gelo, disputando espaço. E se protegendo com suas presas gigantes. Acima, corvos do mar e polos do norte observam, aguardando restos da caça. Enquanto isso, no outro extremo do planeta, a Antártica parece ainda mais hostil. Ventos de mais de 200 km por hora varrem as planícies de gelo. E a temperatura cai a níveis que fariam até o metal estalar. Mas mesmo aqui, a vida pulsa. O pinguim imperador, símbolo da resiliência polar, desafia o impossível. Ele marcha por quilômetros sobre o gelo, atravessando tempestades de neve para alcançar locais seguros de reprodução. Em bandos, os machos abrigam os ovos entre as pernas, protegendo-os do frio intenso com seus corpos. Durante semanas, eles jejuam, sem sair do lugar, movidos apenas pelo instinto de proteger a próxima geração. As regiões polares nos mostram que a vida selvagem não recua diante da adversidade. Pelo contrário, ela se transforma, se molda e se fortalece. Aqui, a sobrevivência não é apenas um desafio, é um milagre constante. Se o planeta tivesse um coração pulsante, ele estaria nas florestas tropicais. Esses biomas úmidos e densos, repletos de vida em cada centímetro, cobrem menos de 7% da superfície da Terra. Mas abrigam mais da metade de todas as espécies conhecidas do mundo. A vida aqui não apenas se desenvolve, ela explode em diversidade. A floresta amazônica, a maior de todas, estende-se por 9 países da América do Sul, cobrindo milhões de quilômetros quadrados. Em seu interior, o ar é espesso, úmido e o som nunca cessa. Cada galho, folha ou tronco guarda um segredo. Preguiças camufladas nos galhos. Macacos uivadores que ecoam ao amanhecer. Jaguares solitários espreitando silenciosamente pela vegetação. Acima das copas, araras escarlates, tucanos e gaviões reais dominam o céu com suas cores e força.
Entre as sombras do chão úmido, milhares de insetos e anfíbios coexistem num delicado equilíbrio. Formigas cortadeiras trabalham incansavelmente em colônias organizadas, transportando folhas maiores que seus corpos. Sapos coloridos exibem tons vibrantes, um alerta venenoso para qualquer predador desavisado. Do outro lado do oceano, no continente africano, a floresta do Congo guarda sua própria magia. Lar dos gorilas das montanhas, esses gigantes gentis vivem em pequenos grupos familiares, liderados por um macho dominante, o famoso silverback. Aqui, o solo é denso e escuro. A luz do sol mal toca o chão e cada passo é incerto. Elefantes da floresta, menores e mais discretos que seus primos da savana, abrem caminho entre raízes e cipós. Bonobos demonstram emoções, empatia e até rituais de convivência complexos. Já no Sudeste Asiático, as florestas tropicais da Indonésia, Malásia e Tailândia oferecem um espetáculo diferente. Aqui, entre as árvores altas e envoltas por névoa, vivem os misteriosos orangotangos, os homens da selva. Com olhos profundos e movimentos lentos, eles se deslocam entre as copas com graça e inteligência. E no chão, rinocerontes de Java e tigre de Sumatra caminham entre raízes, como fantasmas de uma era quase perdida. As florestas tropicais são verdadeiros laboratórios naturais de adaptação. A competição pela luz, pelo espaço e por alimento gerou espécies com estratégias únicas, habilidades surpreendentes e comportamentos que ainda estamos longe de compreender totalmente. E é nesse caos harmonioso que percebemos uma verdade essencial. A vida selvagem é mais criativa, complexa e resistente do que poderíamos imaginar.
Quando pensamos em deserto, imaginamos apenas areia e solidão. Mas esses lugares, secos, áridos e silenciosos, são mais do que isso. Eles são verdadeiros campos de prova da natureza. Aqui, o calor é um desafio, a água é um prêmio e a vida uma façanha. Os desertos cobrem cerca de 1/3 da superfície terrestre. E mesmo parecendo inóspitos à primeira vista, abrigam formas de vida altamente especializadas, que evoluíram ao longo de milênios para resistir ao extremo. No deserto da Namíbia, um dos mais antigos do mundo, o vento molda dunas gigantescas que parecem ondas congeladas no tempo. É lá que encontramos o toque-toque, um pequeno besouro que sobe até o topo das dunas ao amanhecer, ergue o corpo e deixa que o orvalho da manhã escorra direto até sua boca. Uma técnica simples, mas genial de captação de água. Em meio às dunas, orixes caminham como fantasmas prateados. Esses antílopes elegantes possuem um sistema circulatório que refrigera o cérebro, permitindo que resistam a temperaturas elevadíssimas. Eles andam quilômetros em busca de folhas suculentas, mesmo que raras, extraindo delas toda a umidade possível. No Saara, a brutalidade aumenta. Poucos animais resistem à aridez, mas os que permanecem são mestres da economia. A raposa do deserto, ou fennec, possui orelhas desproporcionalmente grandes que dissipam o calor. E patas cobertas por pelos para andar sobre a areia escaldante. À noite, ela caça pequenos roedores e insetos com precisão absoluta, guiada por um olfato e audição aguçados. O camelo, o ícone definitivo do deserto, é talvez o maior símbolo da resiliência animal. Capaz de armazenar energia e água por longos períodos, ele sobrevive semanas sem beber. Suas narinas se fecham contra a areia e seus cascos largos distribuem o peso para que não afunde nas dunas. Um verdadeiro veículo biológico moldado pelo tempo. Nas Américas, o deserto de Sonora, nos Estados Unidos e México, guarda um ecossistema diferente. Mais espinhoso, mas não menos impressionante. Cactos saguaro erguem-se como guardiões do silêncio. Abrigando aves como o corujão das torres, que se refugia em buracos cavados por outros animais. Cascavéis deslizam por entre as pedras, aproveitando o calor do solo para manter a circulação ativa. E lagartos do gênero Phrynosoma conseguem projetar sangue pelos olhos como mecanismo de defesa. A noite cai e tudo muda.
A vida que se esconde durante o dia emerge das sombras. Escorpiões, roedores e felinos discretos, como o gato do deserto, saem para caçar em silêncio absoluto. O deserto, que antes parecia morto, agora sussurra histórias em cada movimento. Esses ecossistemas nos mostram que a natureza não é apenas bela ou caótica. Ela é inteligente, paciente e incansavelmente adaptável. Nos desertos, onde nada deveria existir, a vida cria suas próprias regras e triunfa, mesmo quando tudo parece impossível. Debaixo da superfície azul que cobre mais de 70% do nosso planeta, existe um mundo tão vasto, misterioso e selvagem quanto qualquer floresta ou deserto. Os oceanos não são apenas enormes, são outra dimensão de vida, onde criaturas de todos os tamanhos e formas se escondem entre as correntes, cavernas e recifes. Nas regiões costeiras tropicais, brilham os recifes de coral, estruturas vivas formadas ao longo de milhares de anos. Aqui, cada centímetro quadrado pode conter mais espécies do que uma floresta inteira. Peixes palhaço dançam entre as anêmonas. Moreias se escondem em tocas. Cavalos marinhos flutuam como folhas em suspensão. Esse ecossistema é ao mesmo tempo frágil e pulsante, onde tudo é colorido, delicado e feroz. Mais ao fundo, tubarões patrulham os mares, com sua presença silenciosa e dominante. Entre eles, o tubarão branco, um caçador perfeito, capaz de detectar uma gota de sangue em quilômetros de distância. Nas águas mais abertas, os golfinhos surgem como acrobatas inteligentes, comunicando-se por sons complexos, brincando com bolhas e caçando em grupo com precisão matemática. No azul profundo, onde a luz não chega, começa um dos lugares mais inexplorados da Terra, o Oceano Abissal. Aqui, a pressão é mortal, a escuridão é total, mas ainda assim, a vida existe. Peixes bioluminescentes brilham como lanternas vivas.
lulas gigantes cruzam lentamente os abismos. E criaturas como o peixe-diabo negro parecem saídas de um pesadelo. Esses seres vivem em um mundo onde o calor vem não do sol, mas de fissuras vulcânicas no fundo do mar. E mesmo ali, a vida se adaptou, com bactérias, vermes e crustáceos que desafiam a lógica da sobrevivência. Nas regiões geladas do planeta, baleias jubarte e belugas migram por milhares de quilômetros. Guiadas por rotas antigas e instintos quase místicos. A cada salto fora d'água, a baleia exibe sua imponência e beleza. Ao mergulhar de volta, leva com ela a sensação de que os oceanos ainda guardam segredos que nunca entenderemos por completo. A vida marinha é silenciosa, fluida e invisível à maioria de nós. Mas ela sustenta o clima, regula os ventos, alimenta bilhões. E revela que até nos ambientes mais vastos, a selvageria encontra sua própria harmonia. As montanhas são os guardiões da Terra, erguidas ao longo de milhões de anos por forças tectônicas. Elas não são apenas monumentos de pedra e gelo. São ecossistemas verticais onde cada metro de altitude representa uma nova batalha por oxigênio, calor e sobrevivência. Nos picos mais altos do mundo, como o Himalaia, o Karakoram e os Andes, a vida precisa ser engenhosa. O ar é rarefeito, o frio é cortante, e os ventos chegam a velocidades que impedem até o voo de aves. Mas mesmo aqui, o instinto selvagem encontra espaço para florescer. No Himalaia, camuflados entre pedras cobertas de neve, vivem os lendários leopardos das neves. Silenciosos, invisíveis, quase mitológicos. Suas patas largas agem como raquetes naturais, distribuindo o peso sobre a neve. Seus pulmões são grandes, preparados para extrair oxigênio do mínimo. Eles caçam cabra-montês, escalando penhascos que parecem intransponíveis,
transformando cada salto em um ato de precisão cirúrgica. Na Cordilheira dos Andes, a vida segue outro ritmo. Lá encontramos vicunhas e guanacos. Parentes selvagens das lhamas, que se adaptaram ao frio e à altitude com sangue altamente oxigenado. Condor andino, uma das maiores aves voadoras do planeta, sobrevoa os vales com asas que chegam a 3 metros de envergadura. Aproveitando correntes térmicas com eficiência quase mágica. Nos Alpes europeus, as estações moldam a vida. Cabras alpinas e marmotas sabem quando hibernar, quando migrar e onde se esconder dos predadores e do clima hostil. Aqui o tempo é mais lento e cada animal aprendeu a viver com menos. Menos alimento, menos calor, menos tempo. E nas montanhas da Etiópia, um verdadeiro mundo isolado floresce acima das nuvens. Ali vive o raro babuíno gelada, o único primata do mundo que se alimenta quase exclusivamente de grama. Com seus pelos densos e comportamento social complexo, eles formam grupos de centenas, em meio a penhascos que desabam em abismos. Esses ambientes verticais, muitas vezes esquecidos nos mapas da vida selvagem, escondem histórias de resiliência, inteligência e adaptação extrema. Aqui, o menor erro pode significar a morte, e por isso mesmo, cada vida é moldada pela disciplina do ambiente. Acima das nuvens, a vida pulsa em silêncio, se agarra às rochas e transforma a escassez em estratégia. Nas montanhas, a natureza nos lembra que até no topo do mundo há sempre um espaço para o selvagem. As florestas tropicais gritam vida em todas as direções. As florestas temperadas sussurram.
Aqui, as cores mudam com as estações. O silêncio é quebrado por galhos secos sob as patas de um cervo. E a neblina baixa entre as árvores altas como se o tempo tivesse parado. Esses ecossistemas estão espalhados por partes da América do Norte, Europa, Ásia e Extremo Oriente. Especialmente em regiões como o Canadá, a Alemanha, a Escócia e o Japão. O que torna essas florestas tão especiais não é só a sua aparência melancólica, mas o modo como a vida se molda ao ritmo das estações. No outono, folhas de bordo e carvalhos tingem o solo de laranja, vermelho e dourado. No inverno, tudo adormece sob a neve. Na primavera, o chão floresce com energia nova. E no verão, a floresta canta em tons de verde profundo. Em meio a esse ciclo, urcídeos se preparam para a hibernação. O urso pardo norte-americano, por exemplo, acumula até 200 quilos de gordura antes de se recolher, durante meses. Num sono profundo que reduz o metabolismo quase ao ponto de estagnação. E mesmo nesse estado, a fêmea pode parir seus filhotes e amamentá-los antes da primeira neve derreter. Nas florestas da Europa, lobos cinzentos andam em bandos altamente organizados. Eles caçam em silêncio, usando estratégias cooperativas e comunicação afiada. Um ataque de lobos não é aleatório, é coreografado. O veado vermelho, um dos maiores cervídeos da Europa, vive sob constante vigilância. Durante a época do cio, os machos travam verdadeiras batalhas com seus chifres em disputas que ecoam entre as árvores. O som é quase um trovão natural.
No Japão, as florestas temperadas ganham um tom ainda mais espiritual. É o lar do macaco japonês, também conhecido como macaco das neves. Eles são os únicos primatas que usam fontes termais para se aquecer durante o inverno. E fazem isso em grupos, quase como se fosse um ritual de resistência ao frio. Entre as raízes úmidas e os troncos cobertos de musgo, vivem também pequenos predadores e aves noturnas, como o corujão real, que voa sem fazer som. E o texugo europeu, mestre das tocas subterrâneas. As florestas temperadas talvez não ostentem a exótica exuberância da selva, mas são misteriosas, densas e poéticas. Cada neblina, cada som distante carrega o peso de uma história invisível. Aqui, a natureza não grita. Ela fala baixo, mas com profundidade. E se você prestar atenção, vai ouvir. Nas folhas que caem, nos passos cuidadosos de um predador, no chamado de uma ave distante. Essas florestas são como livros antigos, silenciosos por fora, mas repletos de vida por dentro. As ilhas são mundos à parte, fragmentos de terra cercados por imensidão azul, onde o tempo corre em outro ritmo e a vida encontra formas únicas de se manifestar. Isoladas por milhares de quilômetros de oceano, elas se tornam laboratórios naturais da adaptação selvagem, onde espécies que não existem em nenhum outro lugar florescem e enfrentam os próprios desafios para sobreviver. Comecemos pelas lendárias Ilhas Galápagos, no Pacífico. Foi nesse arquipélago que as observações da vida selvagem inspiraram muitas reflexões sobre a adaptação ao ambiente. Lá, encontramos a ziguana marinha, que nada como um réptil anfíbio, pastando algas no fundo do mar, como se fosse uma vaca subaquática. Vemos também as tartarugas gigantes, algumas com mais de 200 anos de idade. Caminhando lentamente entre a vegetação rala. Um lembrete vivo da paciência da natureza.
Os tentilhões de Galápagos, com bicos de formas diferentes dependendo da ilha, são um dos maiores símbolos da adaptação ao ambiente. Cada variação do bico reflete o tipo de alimento disponível em cada microecossistema, uma lição de ajuste fino ao habitat. Viajando até Madagascar, na costa leste da África, somos recebidos por um mundo onde 90% da vida selvagem não existe em nenhum outro lugar do planeta. É o lar dos lêmures, primatas de olhos grandes que vivem em grupos sociais complexos e são ativos principalmente ao amanhecer e entardecer. O ai-ai, talvez o mais curioso dos lêmures, usa um dedo alongado e esquelético para bater nos troncos das árvores, escutando o som interno à procura de larvas, como um médico da floresta batendo no peito da árvore. Nas florestas de Madagascar, vivem ainda os camaleões-pantera, mestres da camuflagem que não apenas mudam de cor, mas também veem em 360 graus, e projetam suas línguas a velocidades absurdas para capturar insetos. No arquipélago de Komodo, na Indonésia, a natureza assumiu uma forma mais bruta e letal. Aqui vive o dragão de Komodo, com até 3 metros de comprimento e mais de 70 quilogramas, ele é um predador paciente. Morde uma vez, injeta uma mistura de veneno e bactérias e então segue sua vítima por horas, até que ela caia. Não há escapatória quando o dragão decide caçar. Nova Zelândia, por sua vez, é um paraíso de aves que perderam o voo, literalmente, como o kiwi, um pássaro noturno que usa o faro e os bigodes para encontrar alimento no solo. Ou o extinto moa, que já foi uma das maiores aves do mundo antes da chegada humana. Hoje, o país investe pesado na proteção de suas espécies nativas, já que a introdução de animais estrangeiros, como gatos e ratos, ameaçou esse equilíbrio frágil. Essas ilhas, separadas por oceanos, guardam segredos e maravilhas evoluídas em silêncio, longe dos grandes continentes. Elas mostram o que acontece quando a natureza tem liberdade para experimentar e o resultado é uma explosão de formas, comportamentos e estratégias de sobrevivência que não existem em nenhum outro lugar. Cada ilha é um micro. Por tudo que já vimos até aqui, das profundezas abissais do oceano aos picos gelados das montanhas, das florestas temperadas até as ilhas isoladas, uma coisa fica clara: o planeta Terra é uma tapeçaria viva, tecida com fios de biodiversidade, adaptação e selvageria. Mas há um lugar que não pode ser ignorado. Um lugar onde o ciclo da vida pulsa com intensidade crua e visível.
onde os predadores e presas escrevem, a cada dia, os capítulos mais puros da luta pela sobrevivência. Estamos falando da savana africana. Terras douradas banhadas pelo sol, varridas pelo vento e moldadas por estações que decidem quem vive e quem morre. É aqui que leões caçam em silêncio, elefantes atravessam planícies em migrações ancestrais, guepardos aceleram como flechas vivas e manadas inteiras de gnus e zebras pintam a terra de movimento e tensão. Mas este é um universo tão vasto e rico que seria injusto abordá-lo em apenas alguns minutos. A savana merece um olhar exclusivo, uma lente mais próxima, mais íntima. Se você quer ver a verdadeira dança entre a vida e a morte, então clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Savana Africana, um documentário completo, em 8K, feito para você se sentir lá, no coração da savana.